bem, abrindo aqui o plantão médico Bandeirantes de hoje com gastrocirurgião endoscopista, meu amigo Eduardo Greco. Fala, doutor, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, Danilo? Bom dia a todos os ouvintes. Quero agradecer a vocês aí da Band, você especial que está me convidando para participar do seu programa de muita audiência, né? Um programa de qualidade. Já tive a oportunidade de estar uma vez contigo, foi um programa que estava a Kátia Fonseca e o nosso amigo grande Ricó juntos. Foi um programa muito gostoso, muito divertido, e você aí já comecei a te seguir lá, já ficamos amigos. Ô, doutor, eu sempre recebo aqui dos nossos ouvintes sugestões, né, para o plantão médico Bandeirantes. E um dos temas mais pedidos aqui é justamente para falar sobre gastrite e refluxo. Então, começando aqui primeiro, né, a gente deve separar as coisas, não, doutor? Uma coisa é gastrite, outra coisa é refluxo. Tô errado em falar que o refluxo é um sintoma e gastrite a doença, ou não é bem assim? Exatamente, você posicionou uma situação bem importante, né? Então você tem a gastrite, né, que a gente está falando de uma doença inflamatória do estômago, né? E o refluxo, ele faz parte de um outro quadro, que é um dos sintomas da doença do refluxo do esôfago. Então, já são aqueles pacientes que têm problemas no esôfago, que essa aí é muito mais comum do que a gastrite, né? Então, hoje a gente sabe que hoje 25% da população sofre com a doença do refluxo propriamente dita, tá? Então você fez muito bem já começou direitinho de separar as duas situações. Então gastrite é a inflamação da mucosa do intestino, e que ela pode ser aguda e surgindo de repente, então, ou crônica, é isso, doutor? A gastrite, né, Danilo, então pelo nome de gastro, né, gastrite de gastro, que é do estômago, né, então é aquela inflamação que a pessoa tem no estômago, né, Danilão? E o que é isso daí? Por que é muito comum? Pelo nosso dia a dia, né? Então você tem muito frequentemente, as pessoas têm o estresse do dia a dia, a má alimentação, a falta de uma rotina alimentar, de uma rotina diária. Então tem pessoas que passam o dia todo só com aquele cafezinho preto. Então a gastrite, essa inflamação do nosso estômago, ela está totalmente, né, 100% vinculada a nosso estilo de vida, nosso estilo de vida alimentar. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Essa inflamação, quando você aguda, é quando a gente pega exatamente aquele momento, né, que você, tô com dor agora, tá doendo muito, e aí você vai, procura um médico, trata. Só que tem alguns pacientes, Danilo, que eles tratam essa fase aguda de uma dor mais intensa, por uma série de motivos que a gente vai ponderar aqui, mas eles depois mantêm uma certa inflamação no estômago, que a gente chama de gastrite crônica, ou seja, aquele paciente que tenta tratar, faz as coisas direitinho e ele continua com um certo grau de inflamação, e aí você precisa fazer um acompanhamento medicamentoso, fazer um acompanhamento com endoscopias, para você controlar esse paciente para que ele tenha uma qualidade de vida boa. Mas então, única e exclusivamente é por conta da alimentação, do estilo de vida desse paciente, doutor? A gastrite, ela está relacionada vamos dizer assim, 90% dos casos, porque é um processo inflamatório da nossa mucosa, né? Então, é uma inflamação que é alguma coisa que está agredindo o estômago. O que vai agredir o nosso estômago? É a alimentação. Então, aqueles alimentos, né, excesso de frituras, o excesso do café, que é muito importante tomar cuidado com o café para o nosso estômago, o excesso de alimentos condimentados, alimentos muito fortes, né, muito tempero, muito, muito forte. Tem alguns pacientes que acabam desenvolvendo por questão de uso de medicação. Então, isso é uma outra situação também. O que você mais engole, né? Remédios. Então, muito paciente que tem que usar remédio por um período prolongado precisa tomar muito cuidado para usar também um protetor gástrico junto. É muito frequente, Danilo, a gente pegar, por exemplo, pacientes que têm problemas ortopédicos, né? Tiveram uma fratura, uma lesão na coluna, eles começam a utilizar anti-inflamatórios. E o anti-inflamatório, ele é extremamente agressivo ao estômago. Então, todo paciente que usa algum tipo de anti-inflamatório, o mais comum é na questão ortopédica, se não tomar um protetor gástrico para ajudar, acaba aparecendo com úlceras gástricas, com sangramentos gástricos por conta da medicação, que aí já é uma porcentagem menor das pessoas. Quais são os principais sintomas? O que o paciente sente quando ele tem de fato o diagnóstico confirmado de gastrite, doutor? O mais comum da gastrite, né, Danilo, é aquilo que a gente chama de aquela dor da boca do estômago, né? Parece que eu tomei uma bolada no meio da barriga aqui, assim, né? Aqui no meio do peito, o paciente acorda com uma dor álgica,
precisa manter uma posição mais antiálgica nesse sentido. Eles evoluem também com, além dessa dor aguda, que é uma dor intensa, eles evoluem com um quadro de náuseas. Ficam muito nauseados e alguns pacientes acabam também tendo um quadro de vômitos. Mas o que caracteriza realmente é isso, é essa dor localizada bem aqui, onde o pessoal costuma dizer, né, entre o tórax e o abdômen, que é a boca do estômago, que é o popularmente conhecida. A confirmação da gastrite, ela só se dá com aquele exame, com a endoscopia ou não, doutor? Perfeito. Aí como é que deve proceder, né? Então o paciente que está com uma dor, que é uma dor muito intensa, procurar um profissional médico, né, Danilo? Cuidado com o remedinho do vizinho, porque senão esse paciente que está com uma dor pode ser só uma gastrite, mas ali no estômago, uma gastrite não tratada, ela pode virar uma úlcera maltratada pode virar até um câncer gástrico. Então é fundamental, se você está com dor, se você tem problema, vai procurar o médico, ele vai te medicar e vai pedir a endoscopia. Porque a endoscopia é um exame de imagem, onde a gente consegue, com o equipamento, hoje é feito com sedação, todo mundo morria de medo da endoscopia, né, que é um tubo que vai pela boca, as pessoas passavam mal, então as pessoas tinham medo de procurar esse exame. Hoje em dia não, né, você faz sob sedação, com tranquilidade, e aí lá você detecta se é só a gastrite, se ela está leve, se ela está intensa, se além da gastrite pode às vezes ter de tanta dor e tanto processo inflamatório virou uma úlcera, ou até mesmo às vezes a gente detecta um tumor gástrico, um câncer gástrico. Então muito cuidado com a automedicação e a não realização deste exame, que é fundamental para dar o diagnóstico correto. Estamos recebendo várias mensagens, várias dúvidas aqui do nosso WhatsApp, através do nosso WhatsApp, para o doutor Eduardo Greco, que participa hoje aqui do Plantão Médico Bandeirantes, tudo bom e do melhor. A gente vai abrir já daqui a pouquinho aqui para os nossos ouvintes, mensagens de áudio já aqui chegando, mas a gente falou, claro, da alimentação, do estilo de vida desse paciente, né? Mas a gastrite tem alguns fatores de risco e tem também até a predisposição genética, não, doutor? Isso, então toda doença, né, quando a gente fala em o que vai gerar a gastrite, a alimentação, né, que você bem colocou isso, o fator de risco genético, todos nós, né, nós temos os nossos genes e as pessoas, algumas vão ter essa predisposição para esse processo inflamatório do estômago, outros para câncer, outros para problemas na tireoide, então, né, as doenças, outros para problemas intestinais, então todas as doenças ela tem. Então, se você tem aí na família, né, meu avô tinha gastrite, úlcera gástrica, meu pai, o tio, então já se preocupe que você pode estar também podendo evoluir para um quadro de doença gástrica. Vamos abrir aqui a primeira pergunta que chega aqui para o doutor Eduardo Greco, é da Albertina de Santos. Sofro há 1 ano, doutor, com gastrite e refluxo, causado por uma medicação para acho que para doenças reumáticas, ela colocou aqui medicação para reumatologista. Às vezes parece que estou infartando. Perfeito. Então, Albertina, bom dia. É exatamente isso, né? Você viu que eu falei que é uma porcentagemzinha menor, mas esses pacientes que utilizam esse tipo de medicação, também reumatório, porque são medicações mais potentes, e ela acaba tendo uma produção ácida maior. Por isso que é importantíssimo você tomar um protetor gástrico, porque senão, além da gastrite, aí a gente já muda para a conversa nossa do refluxo, né, Danilo? Porque aí o refluxo, o que é? É a volta desse suco gástrico, desse ácido do estômago para o esôfago. O esôfago é o tubo por onde quando a gente se alimenta, a gente mastiga o alimento, engole esse tubo que a gente chama de esôfago, por onde o alimento passa até chegar lá no estômago. E aí, quando a pessoa tem um refluxo, no caso dela, esse refluxo que vem no esôfago, como ele está aqui no tórax, Danilo, é muito comum essa dor torácica intensa, e são dos sintomas principais, além daquela azia, queimação, que é o mais comum, é dor torácica, tanto que todo paciente que chega com quadro de dor torácica no pronto-socorro, a primeira hipótese aventada, é claro, está com um infarto agudo do miocárdio, está com uma dor, começa a realizar exames de sangue, enzimas, mas se vai descartando e aí se detecta que esse paciente, na verdade, tem refluxo, que é o que ela está reportando para a gente aí, que é uma dor intensa no peito, parece que é uma dor de infarto. Que coisa, não? Falando um pouquinho também da prevenção, né, doutor? E passar aqui para os nossos ouvintes já, quais alimentos que a gente deve, então, evitar para quem sofre, para quem tem a gastrite? Quais alimentos que aumentam a acidez do estômago, doutor? Perfeitamente. Então, já falando na gastrite, isso aí já vai funcionar para quem tem o refluxo também, porque são duas doenças lá da parte intestinal que estão ligadas exatamente o quê?
ao excesso da produção ácida. Então, o que o pessoal que tem essa doença passa no consultório tem que entender que não é proibido, né, Danilo? Na vida, você não precisa proibir se você tiver comer com moderação e saber o uso deles, né? Então, principalmente, o que é prejudicial, o café, e a gente sabe que o café é uma unanimidade nacional, então evitar aquele café que você toma um café a cada meia hora, você toma um café a cada 3 horas, sempre o café preto. Não, então tome o seu café com leite, né? Se for tomar um café expresso no dia, esteja já com o estômago ali cheio para evitar que o café agrida a mucosa. Você tem o chocolate, que também, infelizmente, é um item que prejudica as pessoas que possuem refluxo, então o chocolate acaba inibindo um pouco o funcionamento de uma musculatura no esôfago e trazendo esse tipo de situação. As bebidas alcoólicas, então o álcool, ele é um irritante gástrico, ele vai prejudicar a mucosa do nosso estômago e vai fazer um excesso da produção ácida. E quando vai o alimento, então, como você bem disse, né, o que a gente tem? Refrigerantes, extremamente maléficos, porque além de ter uma série de substâncias ruins para o estômago, ele também, aquele gás aumenta, estufa o estômago, o paciente fica estufado, né? Uma sensação de estufamento. E a alimentação tem que ser uma alimentação saudável, né? Bastante legume, bastante verdura, grelhados, evitar empanados, evitar as frituras maiores, né? Porque a fritura vai exigir uma produção de ácido muito maior. Cuidado com o excesso de condimentos, principalmente a pimenta do reino. As pimentas vermelhas, em pequenas quantidades, elas são benéficas, também é bom para a parte cardíaca e também para o estômago, mas não pode comer um vidro inteiro de pimenta, porque aí você vai agredir, né? Mas para temperar de uma forma leve, pode. Eu dou um exemplo simples, né? Você pegar um filé de frango e grelhar ele e se alimentar. E você pegar esse filé, você vai produzir X ácido. Se você empanar esse filé, uma milanesa, 3 vezes ácido para alimentação. Se você coloca um molho vermelho e um queijo, né, uma parmegiana, você vai precisar de 10 vezes mais ácido. Então, quando você está numa crise aguda, quando você está com dor, evite esses alimentos, né? Como eu disse, não é proibido, né? Você vai conseguir comer esse filé, mas no momento que você estiver bem, que você está sem nenhum tipo de crise. Vamos colocar mais uma mensagem aqui dos nossos ouvintes para o doutor Eduardo Greco. Agora por áudio aqui, doutor. Vamos ouvir aqui a participação. Sim, vamos lá. Opa, deixa eu só tirar o retorno aqui. Agora sim. Vamos lá colocar aqui a participação do ouvinte. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Eu sofro de refluxo devido à medicação que eu tomo de uso contínuo. Eu gostaria de saber como eu faço para poder controlar esse refluxo. Muito obrigado, um ótimo trabalho. Muito boa pergunta, né, Danilo? Então, a primeira coisa, ele já tem um diagnóstico aí, provavelmente ele sabe dos sintomas, né? Tá vendo que tá com refluxo, tá com dor, como a gente disse, é pela medicação. O que a gente consegue ajudar é fazer um diagnóstico mais preciso. Então, além da endoscopia, ele pode fazer 2 exames para o esôfago, um se chama manometria, que mede a pressão do esôfago, e o outro é a pH-metria, que vai medir exatamente como está a acidez do estômago desses pacientes. Porque aí, Danilo, com esses exames, para a gente poder ajudar, você vai, além das orientações de alimentação, a medicação ele não vai poder parar de tomar. Mas às vezes a gente consegue melhorar, fortalecer, porque ele pode ter algum tipo de fragilidade no esôfago. Então, além dos medicamentos, né, os inibidores de bomba de cálcio, os protetores gástricos, as medicações que aumentam a barreira da mucosa, a gente hoje tem disponibilidade de tratamentos por endoscopia, por exemplo, que é a radiofrequência no esôfago para melhorar a força da musculatura dele, a própria funduplicatura, que é como se fosse uma cirurgia, mas é feita por endoscopia, e casos mais graves até a própria cirurgia. Então, a princípio é identificar exatamente o que você tem, meu amigo, porque aí a partir daí, além da medicação, a gente pode estar propondo outros tratamentos para te ajudar. Olha, acho que hoje o ouvinte está meio tímido aqui, muitas mensagens de texto, mas a gente gosta de ouvir também a voz do ouvinte, não é? Eu já falo aqui direto, né, doutor? Então, essa é a ideia, você vai bem. A gente gosta de ouvir aqui, né, os nossos ouvintes. Mas vou registrar aqui por texto mesmo uma pergunta do Alexandre de Jundiaí. Bom dia, pergunte sobre água com gás, porque eu tomo muito e eu queria saber se faz mal. Aqui entra também junto, a gente pode colocar no mesmo pacote aí dos refrigerantes ou são coisas diferentes, doutor? Isso, boa pergunta, são situações diferentes, né? 2 coisas que a gente precisa analisar. Muitos pacientes, a gente até recomenda isso,
aquelas pacientes que têm dificuldade de se livrar do refrigerante, né? Até por uma questão de obesidade e que pioram o refluxo, é substituir pela água com gás, porque aí você não vai ter aquelas substâncias do refrigerante. Água com gás não faz mal, porém água com gás, como o próprio nome diz, você está levando o gás lá para o seu estômago, tá? Então você pode ter algum tipo ou não de aumento do estufamento, mas é bom o pessoal entender que são coisas diferentes, né? Você engoliu aquela água, aquele gás vai ser reabsorvido, é um gás carbônico, você não vai ficar com aquele gás preso no seu estômago, então você pode ingerir a água. Quando a gente fala que está estufado, estou cheio de gases, né? O que é isso? Não é que tem um ar dentro do estômago parado ali. É o pessoal ter simples e gravar isso na mente. Imagina uma banheira cheia de espuma, aquela espuma quando você lava a mão. Então o estômago é a mesma coisa, lá dentro do estômago fica essa espuma, na verdade, não é que é um gás. Então, por isso que medicações, simeticona, dimeticona, o que essas medicações fazem? Ela vai lá e rompe essas bolhas e libera esse gás, por isso que logo na sequência a pessoa tem uma eructação, né? Ele solta esse gás por cima. Então, água com gás é diferente, é um gás que está ali, é um gás carbônico, que a hora que você entra, ele é absorvido e você não vai ter tanto problema. Então, pode tomar. Vamos colocar aqui mais uma dúvida, mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte para o doutor Eduardo Greco. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Então, eu passei no médico já tem mais ou menos uns 3 anos e eu venho fazendo tratamento com omeprazol para 3 úlceras que foi detectado através da endoscopia no meu esôfago. Mas de lá para cá nunca mais pediu para fazer uma outra endoscopia para ver se ela já cicatrizou ou suspendeu os medicamentos. E eu venho tomando, isso não pode acarretar nenhum problema para o meu rim mais tarde? Por estar tomando esse omeprazol já de uso contínuo há mais ou menos uns 3 anos? Muito boa. Isso é importantíssimo. Você deve fazer o exame, né? Então, se você foi detectado com uma úlcera, por exemplo, o tratamento é no mínimo 6 semanas do omeprazol, que é um inibidor de bomba de prótons. O que essa medicação faz? Ela reduz a secreção ácida para que você tenha a cicatrização dessa úlcera, mas ao final de 6 meses, você já deveria ter realizado uma endoscopia e, de acordo com o que foi detectado, como você teve uma úlcera, é indicado que se faça um controle anual desse seu estômago, né? Faz 1 ano, depois faz mais 1 ano, estando tudo bem, pode se espaçar até a cada 2 anos. Então já está na hora de você realizar essa nova endoscopia e aí aproveitando, ele já puxa na pergunta aí, né, Danilo, a questão do uso crônico dessas medicações, que é um grande mito, tem vários mitos aí, vários dilemas em cima dessas medicações. Essas medicações são extremamente eficazes, extremamente seguras. As pessoas precisam usar para gastrite, para refluxo, para úlcera. O advindo dessa medicação, ela praticamente acabou com as cirurgias que os pacientes faziam para úlcera. É muito comum avós nossos, né? Eu operei estômago, eu tenho uma gastrectomia, retirava um pedaço do estômago por úlcera. Hoje isso não existe mais. Agora, o que é a realidade? Essas medicações, elas diminuem a produção ácida do estômago, então essa menor produção, ela pode acarretar, né, de uma maneira lá no futuro, um uso crônico e indiscriminado, diminuição da absorção de algumas vitaminas, da vitamina D, da vitamina B, por exemplo, e alguns estudos mostraram que a redução dessas vitaminas estão associados a quadros de demência, ao próprio Alzheimer. Então, começou a ter um mito aí que, assim, o omeprazol vai dar Alzheimer. Isso é mentira, isso é um mito. Então, é importante o pessoal, quem usa o omeprazol, não ficar desesperado com essas notícias, porque se ele usa, mas controla, é só fazer o exame de sangue, ver que as vitaminas estão ok, que não está tendo nenhum tipo de déficit, não vai levar a nenhum quadro demencial. Então, quem usa essa medicação pode usar com tranquilidade, é uma medicação segura, eficaz, porém, né, Danilo, toda medicação que você toma, você tem que ter o seu médico. Você não pode tomar o remédio porque o vizinho toma e porque você melhorou. Cuidado, porque senão você pode ter os efeitos colaterais no futuro. Então tudo que tem saído aí é mito, doutor, do uso prolongado dessa medicação, Alzheimer, demência, algum tipo de câncer também, tudo isso aí não é verdade. Podemos tranquilizar aqui a nossa audiência? Pode tranquilizar. O câncer também. Saiu acho que de uns 4 anos atrás, um estudo lá na Ásia, né? E aí esse estudo mostrava, mas era assim, um estudo feito em um hospital oncológico, mostrando que esses pacientes usavam inibidor e câncer, né? É diferente, né? Então todo mundo que está lá já tem o câncer por outros motivos. Então isso também já caiu por terra.
a questão do inibidor e a questão de demência, então isso não é que você está tomando omeprazol, você vai ter Alzheimer, isso não existe. Agora, essas doenças neurológicas senis, elas estão associadas a quadro de hipovitaminas, então você tem que tomar só esse cuidado de se fazer um acompanhamento médico, tá bom? Doutor, o senhor também é gastrocirurgião e faz a endoscopia também, endoscopista, né? O que avançou, hein, na ciência, na medicina, quando a gente fala aí de estômago, nas cirurgias, no tratamento, nos procedimentos todos, hein? Muita coisa, né, Danilo? Então a gente tem um avanço muito importante. Um dos avanços, eu sou endoscopista, mas além da endoscopia hoje, já existe um dispositivo de diagnóstico, que é a cápsula endoscópica. Então, a cápsula endoscópica é um dispositivo que agora também é autorizado para ser usado pela saúde suplementar nos convênios, né? Alguns locais, hospitais, escolas no SUS também usam essa cápsula, que é como um comprimido grande que você engole e ela vai batendo várias fotos. E você fica com um aparelhinho na cintura que fica detectando, recebendo essas imagens. A pessoa elimina essa cápsula, não precisa devolver para o médico, retirar nada disso, né, Danilão? Elimina a cápsula, porque as imagens já estão nesse aparelho. Aí você conecta no computador e faz análise do diagnóstico do paciente. E em relação à endoscopia propriamente dita, como eu disse, um exame hoje super tranquilo, avançado, que é feito com sedação, e hoje você tem 2 tratamentos importantes para quem tem refluxo. Então, existem 2 tratamentos endoscópicos, eu citei lá, mas o primeiro dele é a radiofrequência, então você faz uma radiofrequência não ablativa. Essa radiofrequência vai no músculo, no esfíncter inferior do esôfago. É o músculo entre o estômago e o esôfago. É o músculo que fecha ali para impedir a volta do ácido do estômago aqui para o nosso tórax. Então você consegue apertar de um jeito mais simples, o pessoal que está nos ouvindo, né? Você fortalece essa musculatura, essa válvula que está ali. Então essa válvula é fortalecida por essa radiofrequência. E um outro ponto que também já existe no nosso país, é uma outra grande novidade, né, que a gente já realiza esse procedimento, que é uma funduplicatura por endoscopia. A funduplicatura ela é uma cirurgia que a pessoa pode fazer, que mexe com o estômago e fecha o esôfago por cirurgia para quem tem refluxo importante, hérnia de hiato muito grande. Para outros pacientes que não precisa de uma cirurgia, é um tratamento que por endoscopia, a gente vai até essa musculatura, a região do estômago, e faz uso de âncoras de prolene, que é um fio, né? Um prolene é um fio forte, então essas âncoras você fecha. Então é uma ação mecânica, uma ação local que diminui e esses pacientes que têm refluxos melhoram de maneira drástica. Na radiofrequência, por exemplo, o sucesso é em torno de 80% dos casos. Aqueles casos mais graves, refluxos muito importantes, às vezes você não consegue. E na funduplicatura chega a bater até 90% de sucesso e melhora do refluxo dos pacientes. Doutor, no caso da gastrite, você comentou que em 90% dos casos se deve de fato à alimentação, né, ao estilo de vida. O refluxo, para entender aqui, é o retorno então do conteúdo do estômago para o esôfago, é isso? Então, Perfeito. não tem tanta ligação com a qualidade de vida, com o tipo de alimento que a pessoa ingere? Pode ter uma pessoa com uma alimentação, um estilo de vida saudável e ter problemas de refluxo, então? Pode, são as duas coisas, né? Então, a grande maioria das pessoas é porque tem uma alimentação ruim, né, e acabam produzindo muito ácido e tem esse refluxo. Um outro grupo, por exemplo, são pacientes que estão muito fora do peso, com uma obesidade importante, aí a pressão do abdômen é maior que a do tórax e acaba favorecendo o refluxo. Dá para a gente comparar, Danilo, com grávidas. Então, toda grávida, no final da gravidez, ela tem refluxo, né? Então, porque é o aumento do útero que gera aquela pressão. Mas tem muitos pacientes que eles são pacientes magros, que comem de uma maneira adequada, comem tudo direitinho e ainda assim sofrem com esse refluxo. Por quê? Eles têm essa fragilidade nessa musculatura, nessa válvula da passagem do esôfago para o estômago. Então, essa válvula frágil, né, não pressiona da maneira adequada, acaba a pessoa faz tudo direitinho e mesmo assim toma remédio, tem dor, tem refluxo, aí temos que partir para esses outros tratamentos que a gente citou aqui. O Marco acompanhando aqui a nossa entrevista pelo YouTube,
todos os sábados, uma excelente entrevista. O Carlos Ribeiro Obrigado. Borba, saúde é um fator importantíssimo que precisamos cuidar. O Sérgio Roberto, muito boa essa entrevista, falando dos importantes esclarecimentos do doutor Eduardo Greco, a Vera Pirilo também, Sebastião Florenço, a Kátia Martins mandou mensagem para cá. Quem mais está aqui conosco? Cleonice. Legal, Danilo. Cleonice de BH, todo mundo acompanhando aí o bate-papo, a entrevista do doutor Eduardo Greco. A Ana Luísa Bessa, que está na produção hoje aqui, olha, doutor, só foi falar das mensagens de áudio, tem um monte aqui para o doutor, que bom. Então, vou colocar aqui mais uma para o doutor Eduardo Greco, aqui dos nossos ouvintes. Vamos lá. Olá, bom dia. Paulo Munhoz, aqui de Itanhaém. Eu não tenho refluxo, eu não tenho azia, eu não tenho dor de estômago, mas tudo que eu como fica horas e horas parada no estômago. Demora para fazer digestão. O que poderia ser feito? Obrigado, doutor. Maravilha. Acho que é o Paulo, né, Danilo, que mandou esse áudio. Obrigado, Paulo, pela participação. E isso daí já é uma outra situação, né? A gente aí não está falando de uma doença inflamatória, como a gastrite. A gente está falando de digestão. Então, também é muito comum pacientes que se alimentam de uma maneira adequada, mas eles sentem isso, sentem aquele empachamento, barriga estufada, porque aí é a pessoa que tem o estômago mais lentificado o seu processo de digestão. Quando a gente mastiga, a gente engole, o nosso organismo começa algo que se chama peristaltismo. É o movimento do esôfago e do estômago pelo intestino até você formar as fezes e eliminá-las. Esse é um movimento constante que não somos nós que controlamos, o nosso organismo todo vai fazendo isso. Então, há pessoas que têm esse peristaltismo lento, essa movimentação lenta. Então, Paulo, existem medicações pró-cinéticas, tem nenhuma relação com esses inibidores de bomba, né? Então, são medicações pró-cinéticas que a gente fala, ou seja, estimulam essa movimentação que vão te ajudar a melhorar essa sua digestão. Algumas outras também medicações que são diretamente também ligadas à digestão dos alimentos. E importante vai ser você investigar se é só um processo de digestão, ou então hoje a gente também detecta, né, Danilo, intolerâncias. Então, intolerância a glúten, intolerância à lactose, algum tipo de proteína. Então, às vezes, esse paciente, na verdade, são alguns alimentos que ele é intolerante, que aí ele vai ter que evitar e mudar a sua alimentação. Então, é importante pesquisar isso. Vou colocar mais uma aqui para o doutor Eduardo Greco, vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Aqui é a Ana Cláudia do Guarujá. Eu queria saber quais são os sintomas que são diferentes por exemplo, eu tenho uma gastrite, evolui uma úlcera, há sintomas diferentes e, de acordo com o acompanhamento médico, qual outro tipo de medicamento hoje mais acessível para esse problema? Oi, Ana, bom dia. Pessoal do litoral em peso aí, né, Danilão? Baixada forte. Você tá com a audiência, você tá arrebentando, mestre. Parabéns, cara. Que legal, né, cara? Que legal. Então é importante isso, né? A gastrite você vai ter uma dor, como a gente disse lá no começo, talvez se você tenha acompanhado desde o começo, uma dor que é comumente, né, no dia a dia nosso, aquela dor aqui na boca do estômago, mas é algo que você se sente bem, ela tem uma dorzinha, né, aquele incômodo. A úlcera dói para valer, né, Danilo? Então a úlcera é aquele tipo de dor que a pessoa não sente e fala, acho que eu vou tomar um remédio, amanhã eu vou no médico, deixa eu ligar para algum amigo. Úlcera gástrica é uma ferida, tá? Então uma ferida igual uma feridona no seu braço, uma úlcera é uma ferida lá na mucosa do estômago. Aí é uma dor muito aguda, a barriga fica um pouco endurecida, a pessoa perde totalmente o apetite, a pessoa não quer comer absolutamente nada, né? Então a úlcera vai ser isso. Você vai sentir que, assim, preciso procurar um médico, e aí é importante porque se você não tratar essa úlcera, ela pode aumentar de tamanho, pega um vaso, uma artéria e faz sangramento. Aí a pessoa chega no hospital sangrando, né? As fezes ficam enegrecidas, vomita sangue em alguns pacientes, e aí já são quadros mais graves. Acho que o doutor já falou aqui também, mas a pergunta do Luiz Carlos de Santa Rosa... o uso de condimentos pode piorar o quadro de quem já tem gastrite? Pode, né, doutor? Exatamente, né, Danilo? Então, você pode, a gente vai alimentar, vai comer o alho, vai comer o sal, vai ter os temperos, a páprica, a noz moscada. Agora, quem tem gastrite, muito cuidado, né? Então, para quem tem gastrite, porque aí é uma espécie de um irritante. Então,
Não que não possa ter, mas usar em quantidades menores, né? Usar o sal grosso melhor do que o sal refinado, não usar a pimenta do reino de jeito nenhum, usar um pouquinho da pimenta vermelha, mas em quantidades pequenas que não tem problema, tá? Mas vai piorar sim se você tem um quadro de gastrite. Então, por exemplo, né, os ketchups, mostardas, todo esse tipo de condimento, além de estar associado a você estar comendo num hot dog, num hambúrguer, né? Agora, tem pessoas que são viciadas, até no arroz feijão a pessoa gosta de colocar. Né? Os nossos amigos cariocas aí, eles comem pizza com ketchup, né? Eu vou lá no Rio de Janeiro, eu fico abismado. A gente em São Paulo quer matar, né? A nossa pizza maravilhosa, se pôr um ketchup aqui em São Paulo, o cara da pizzaria te expulsa da pizzaria. Mas aí vai ter que evitar. Mas aí quem tem vai ter que evitar, né, Danilo? Exatamente. Ainda bem que eu não gosto de ketchup, viu, doutor? Não corro esse risco. Mas da pizza a gente gosta. Essa daí não dá pra perder. Ô, doutor, tem muitos ouvintes perguntando sobre a água com limão, né? Se isso ajuda, se isso prejudica, se é uma forma de prevenir também. O que a gente pode falar da água com limão? Legal, isso é uma pergunta bem interessante mesmo. Não é ruim, é bom. Então as pessoas têm o costume hoje, a gente não contraindica, que eu tomo a água com algumas gotinhas de limão, ou a água com uma rodela de limão, porque o estômago ele é ácido. Esse pouco de ácido que você dá para o seu estômago, você equilibra essa acidez. Aí é uma questão lá da nossa época da escola de química, das aulas de química, né? Ácido, se você joga algo básico ali naquele ácido, você acaba neutralizando, você tira o ácido. Só que lá no estômago não é que você tirou e acabou. Se você jogar algo muito básico, que é o exemplo, por exemplo, desses xaropes, sabe, Daniel, esses líquidos esbranquiçados, né, que a pessoa toma, essas pastilhas, você toma esse líquido, ela tem aquele alívio imediato. Só que depois a dor volta forte, por isso tem que tratar direitinho com o remédio sério. Esse tipo de medicação é só para te dar um alívio realmente imediato, mas o que acontece? É igual você dar um exemplo simples, você tem a churrasqueira com aquela brasa. Você joga um copo de água em cima da brasa, a brasa acende de novo. Se você não apagar a brasa de verdade e retirar. Então, a água com limão, ela é boa porque ela vai equilibrar. É como se eu pegasse a brasa e colocasse um pouquinho só mais de brasa. E aí evita com que se produza mais ácido. Isso é legal. O que não pode é você tomar uma limonada extremamente ácida para o teu estômago. Isso não é legal. Porque aí você vai estar aumentando ainda mais a acidez dele. Agora, esse pouquinho é algo que se comprovou que traz um efeito benéfico. Não sei se eu consegui ser claro aí, Danilo. Então, pera lá. Então é só algumas gotinhas, uma rodela, não é que dá para espremer um limão então, doutor? Perfeito, é exatamente isso, isso? Tá? Então é uma água, é isso. Porque aí é como se a gente estivesse tomando uma água ácida, né? Então, assim, é uma água com algumas gotinhas de limão, tá certo? É uma água com gotinhas, uma água com uma rodelinha de limão. Diferente de você tomar um suco de maracujá, uma limonada realmente, porque aí para quem tem gastrite é muito ácido, a pessoa vai ter desconforto. Muito bom. Várias mensagens aqui para o doutor Eduardo Greco, tem mais de áudio aqui, vamos colocar aqui a participação do ouvinte Bandeirantes. Olá, bom dia a todos. Me chamo Sidney, falo de São Paulo e infelizmente hoje faz um mês que eu perdi meu pai devido a um tumor gástrico. Ele tinha 79 anos, descobriu em dezembro, mas já com metástases. Não conseguiu nem fazer o tratamento, não tinha cirurgia, enfim. E a minha pergunta é a seguinte, doutor. Eu, como filho, qual a probabilidade de ter esse tumor? Ou se realmente são fatores externos, alimentação, enfim. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Probabilidade alta, viu, meu amigo? Então, assim, isso é ligado, então o câncer, todo tipo de câncer, independente dele ser de estômago, quem está nos ouvindo aí, né, Danilo, ele tem o fator genético embutido. Então, se na sua família você teve o câncer alguém de mama, o câncer de próstata, então o câncer ele está ligado a fator genético. Então, o seu pai ele teve um câncer gástrico, isso se iniciou com certeza com uma gastrite ou com uma úlcera, e que aí passa desapercebido, né, a pessoa não quer fazer uma endoscopia, então você precisa procurar um médico, precisa realizar uma endoscopia, não é imediatamente para amanhã, mas pode ser para depois de amanhã, né, Danilo? Então, assim, não pode esperar passar o tempo, porque você pode ter alguma coisa no estômago que, se visto precocemente, hoje isso é uma coisa importante também. A endoscopia, a gente falando um pouco agora de tumores, de câncer, a endoscopia hoje, nos casos precoces, e quando a gente fala isso é importante passar esse recado também, né? A pessoa não quer ir no médico que tem aquela
tem um mito horrível no nosso país, que é assim, eu vou no médico para procurar achar doença. Então, se eu não for no médico, eu não vejo doença. Muito pelo contrário, né? A prevenção é você descobrir algo rápido, cedo, que aí o tratamento é muito melhor. Então, a endoscopia, se detectar uma lesão pequenininha, hoje você faz ressecção endoscópica. Ressecção de lesão no intestino, que antigamente a pessoa tem que arrancar o estômago inteiro e fora esse risco todo da doença se espalhar pelo corpo, né? Porque o câncer vai para o fígado, vai para o pulmão. Então, fazendo endoscopia, a gente vai prevenir no sentido de tratar. Então, você, meu amigo, pode marcar sua endoscopia essa semaninha aí, no próximo sábado, para ver que seu estômago está tudo bem. E aí você vai fazer um acompanhamento anual. Uma vez por ano, com o seu gastro, faz uma endoscopia, depois os seus filhos. É importante manter esse acompanhamento e essa prevenção. Quem está enrolando para fazer endoscopia também é o nosso ouvinte, Fabiano Pimentel Munhoz, da Praia Grande. Ele disse que ele mandou por texto, porque na minha voz é muito melhor. Agradeço aqui o elogio. Mas é o seguinte, meu estômago é horrível. Isso vem da minha mãe, da minha avó, questão genética, eu acho. O melão faz muito bem para mim, mas é isso. Se a gente ficar mais nas frutas, nos grelhados, ajuda bastante. Eu queria saber do doutor Eduardo Greco, para ele falar um pouquinho mais sobre H. pylori. Isso, aí a gente quando faz a endoscopia, Danilo, a gente pesquisa uma bactéria que é o Helicobacter pylori, comumente chamando por H. pylori. Tá? Então, essa bactéria é muito frequente, você é contaminado pela alimentação, por às vezes alimentos que não foram higienizados de uma maneira adequada, né? Então, mais de 70% da população do Brasil acaba tendo o Helicobacter pylori positivo, que a gente fala no exame. Lá na hora do exame é feita uma reação, um teste químico, você também pode enviar para o laboratório para detectar, e os pacientes que têm essa bactéria, você trata hoje com um inibidor de bomba de próton e com 2 antibióticos. É um tratamento um pouquinho chato, o paciente tem um pouquinho de desconforto com esse tratamento, é 7 a 10 dias, mas essa bactéria, ela pode estar ligada aos quadros de úlceras, e se o paciente tem a úlcera mais a bactéria, ela é um potencial fator de risco para câncer. Então, quem tem a bactéria, né, tem que ter o seu médico para ver o momento certo de tratar, mas é uma bactéria que também tem correlação com a evolução de uma úlcera para câncer. Então, tem que tratar o Helicobacter pylori. Para a gente encerrar aqui, mais algumas perguntinhas para o doutor Eduardo Greco, gastrocirurgião, que está participando hoje aqui do Bom e do Melhor. Vamos lá. Bom dia, aqui quem fala é Wagner de São Paulo, Santa Amaro. Quem tem gastrite pode tomar antibiótico ou tem que tomar alguma coisa para aliviar essa dor quando se toma antibiótico? Boa pergunta. Então, né, é o uso das medicações e o nosso estômago. Então, quem vai tomar algum tipo de tratamento, antibióticos, anti-inflamatórios, é muito importante, né, você que está, né, no uso de um antibiótico por uma infecção, é só tomar um protetor gástrico junto, do tipo omeprazol, por exemplo, assim que terminar a sequência, 7, 10, 14 dias do seu antibiótico, você estando com o estômago protegido junto com essa medicação, para tudo e vai ter vida normal. Dá tempo de colocar mais uma aqui? Dá, vamos colocar mais uma aqui para o doutor Eduardo Greco. Boa, vamos lá, Danila. Doutor, bom dia. Eu ouvi dizer que o uso constante do omeprazol prejudica. É verdade? Cris Rocha, da Zona Norte de São Paulo. Isso aqui já foi respondido, mas acho que vale reforçar, né, doutor? Ah, vale, porque isso é uma dúvida bem frequente, né? E a audiência rotativa sua aí, né, meu mestre? O pessoal vai chegando, ó, você arrebenta, Danila. Exatamente, então, tome cuidado, né? É o mito que você vai ter que tomar o omeprazol e ter câncer ou ter Alzheimer, mas o uso dele indiscriminado pode trazer alteração de absorção de vitaminas, e aí isso pode trazer algum tipo de problema no futuro. Estamos conversando com o doutor Eduardo Greco, gastrocirurgião. A saideira aqui, hein, doutor? Vamos lá. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutor. Aqui é a Ana Cláudia do Guarujá. Eu queria saber quais são os sintomas que são diferentes por exemplo, eu tenho uma gastrite, evolui uma úlcera, há sintomas diferentes e, de acordo com o acompanhamento médico, qual outro tipo de medicamento hoje mais acessível para esse problema? Acho que essa já foi respondida, né, doutor? Respondemos lá que é exatamente a dor mais intensa, né, um abdômen mais endurecido, e o que ela passou, acho que complementando, acho que é a questão do medicamento, que aí é o uso de inibidores, né, o uso de inibidores, procinéticos, medicações que melhoram a barreira de muco do seu estômago e o comportamento alimentar.
Olha, tem muitas mensagens aqui, pena que a gente não consegue atender a todos os nossos ouvintes, mas já fica o convite para o doutor Eduardo Greco voltar, ele sempre atencioso aqui com a Rádio Bandeirantes. A gente marca por uma próxima, viu, doutor? Porque muitas mensagens aqui ficaram de fora, infelizmente, mas te agradeço mais uma vez pela atenção, pelo carinho aqui com a Bandeirantes, viu? Passou rápido, né, Danilo? É bom demais estar aí. Eu, da outra vez, lá aí no programa, foi muito bom, fiquei muito legal o modelo, e agradeço a Bandeirantes pelo convite, a você nesse seu programa aí maravilhoso, que eu também acompanho. Forte abraço a todos, obrigado pelo espaço e estou à sua disposição. Vamos bater um papo aí sim. O doutor Eduardo Greco está no Instagram também, Eduardo_Greco, como está na nossa live, são 2 Cs. E por lá o doutor está sempre fazendo live, batendo papo, tirando dúvidas também, entrevistas, né? Você acompanha algumas dicas do doutor Eduardo Greco também no Instagram. Obrigado, bom fim de semana, hein, doutor? Obrigado à sua produção aí pelo apoio, bom fim de semana a todos, bom trabalho. Até mais. Tem um chamado do trânsito, Robson Ramos. Trânsito. Alô, Danilo Gobato, e você que acompanha o nosso Do Bom